Números capítulo 6, verso 1 diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: se um dia homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Diante de todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça, durante todo o período de sua separação ao Senhor. Não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando-o, assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará... Não vou parar por aqui. Não vou entrar depois no sacrifício, nas ofertas, não. Parar por aqui mesmo. Bom, não sei quantos já ouviram falar sobre os nazireus, mas talvez você nunca não sabe muito bem o que é um nazireu, mas... provavelmente você já ouviu falar de Sansão, que ele era, na verdade, ele é o nazireu mais conhecido de toda a Bíblia. E o voto nazireu, na verdade, ele tinha 2 aspectos muito específicos. Você poderia fazer o voto voluntário nazireu, mas você poderia também nascer nazireu, que era o caso de Sansão. E sendo assim, se você nascesse nazireu, você teria que toda a sua vida se abster de todas essas coisas que eu falei. Bebida fermentada, tudo que vem da uva, não podia cortar o cabelo e não podia se aproximar de cadáver. E esse voto, ele traz, na verdade, algumas revelações para nós nos dias de hoje. Porque assim como aquele povo tinha esses votos muito específicos, nós como cristãos hoje também precisamos ter votos muito específicos. O voto nazireu, ele serve também para nós hoje. É óbvio que quando eu falo de consagração, voto nazireu, eu não estou querendo propor que você venha necessariamente seguir todas essas características aqui. Mas cada uma dessas características, elas mostram algo para nós. Porque, na verdade, a consagração nossa hoje de voto nazireu é mais do que algo somente externo, é algo interno. Até porque muitas coisas que a igreja há um tempo atrás pensava ser uma consagração e tal, com o tempo, na verdade, você via muitas das vezes que era só misticismo, era só querendo aparecer, uma coisa ou outra. Quer um exemplo muito clássico? Por muito tempo, a igreja falava que não poderia ter bateria no louvor, porque bateria era do diabo. A bateria era a besta fera e o cara que estava tocando era o anticristo. Antes era assim. Então hoje a gente tem uma bateria que fica no meio do púlpito. Vê se vocês trem que não é do Satanás um negócio desse. Estou brincando. Mas hoje a gente vê que a bateria fica no meio, porque isso é irrelevante. Não é isso que determina o quão santo você é ou tem que ser. É muito mais algo interno que, obviamente, se você tem a revelação do voto nazireu no seu coração, isso vai refletir de forma exterior, mas se interiormente o voto não ser algo fixo no seu coração, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai viver uma vida cheia de regras, não pode tocar bateria, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas dentro de você está só tentando se disciplinar. Você está sendo um crente domesticado. E ser um crente domesticado é uma das piores coisas da sua vida. Porque eu vou te falar qual vai ser o seu destino. Depois de alguns anos de vida cristã, você vai sair frustrado com a igreja, você vai culpar a igreja, vai falar que a sua igreja era uma igreja religiosa, vai falar que a sua igreja era aquilo, você vai abandonar a igreja, não vai querer buscar mais o Senhor, e você vai culpar o Senhor por algo que você fez. Você simplesmente criou um conjunto de regras para se dizer cristão,
mas no fundo, você não teve uma realidade, uma experiência com Deus. E essa é uma das coisas que eu mais tenho orado aqui, é para que nós venhamos ter experiência com Deus. Porque eu sei o que pode mudar você aqui hoje, não é o quão legal esse acampamento está sendo, mas sim o quão o poder de Deus vai tomar o seu coração, ao ponto de você perder o sentido para qualquer outra coisa. É isso que nós precisamos fazer aqui hoje. É isso que nós precisamos de entender. Esse é o objetivo da minha ministração hoje. Mas basicamente, os nazireus, eles tinham também essa aparência exterior, onde as pessoas ao olhar sabiam que ele tinha um voto especial. E uma das características mais específicas deles era esse cabelo grande mesmo. E aí existe uma discussão teológica, a gente vê que quando ele quebrava o voto nazireu, ele cortava o cabelo. Então o Gustavo, vocês viram, né, que ele cortou o cabelo há um tempo atrás, quebrou o voto dele. Está em pecado. Agora tem que começar do zero. Mas sabe que o nazireu, quanto menor o cabelo dele, menos consagrado ou o tempo de... Era. Infelizmente era assim. Então a gente já está olhando ali para o Gustavo, nós já estamos entendendo muita coisa a respeito da vida dele. Estou brincando. Nada a ver. Ele não fez o voto não, tá, irmão? Às vezes isso é piada interna, tá? Só para vocês não você falar, tinha um irmão que era nazireu lá e pecou e cortou o cabelo. Aí chega lá no seu pastor, aí o pastor ainda vem falar comigo depois. Mas basicamente eles eram conhecidos. E algo interessante que você tinha antes é porque esse negócio de ter o cabelo também muito grande era algo meio que estranho no Velho Testamento. Porque o seu cabelo é todo bonitinho, arrumadinho. Você parece aqueles caras de shampoo seda lá, ó. Arrumadinho. Só que o que acontece? Você tem que entender que naquela época, deixa eu falar, naquela época que não existia condicionador, não existia negócio, a pessoa passar babosa na cabeça, o cabelo não era tão bom assim, não. Então, o cabelo da pessoa era todo bagunçado, era esquisito, pô, parecia um bicho. Você pega Esaú era conhecido por ser um homem cheio de pelo, parece um bicho. A loucura de Nabucodonosor foi deixar o cabelo todo grande. O povo falava, olha lá, o homem é louco mesmo, cabelo esquisito, olha que homem estranho. Mas é interessante que o voto deles, eles vinham para mostrar que eles eram diferentes de todo mundo. E tudo isso que eles estavam fazendo, todo esse sacrifício mostrava que a consagração para Deus. Os sacerdotes também, eles tinham o cabelo grande, eles cortavam só quando necessário, as pontas, mas eles tinham o cabelo grande para se diferenciar dos sacerdotes de outras religiões, que tinham o cabelo cortado ou o cabelo raspado. Então, o intuito dos sacerdotes era deixar o cabelo grande, para mostrar, nós somos sacerdotes diferentes. O nosso intuito como cristãos tem que ser esse também. Mas qual que é o problema de muitos cristãos? Nós queremos nos assemelhar com o mundo. Já viu aquele negócio assim? Você não fala com essas palavras, tá? Verbalmente, mas com as suas atitudes você fala. Eu vou ser um pouco mundano porque eu consigo trazer o povo para a igreja. Eles vão levar você para o mundo, meu filho. É lógico que vai. E aí eu queria falar para vocês aqui de alguns votos hoje, algumas direções que eram dadas para aquele que era nazireu, e eu queria aplicar para o nosso dia de hoje, porque você também precisa de viver isso. Porque o nosso intuito aqui não é que você seja um crente regular nos seus cultos. Não é que somente você seja um cara que toda RF, célula, você esteja lá. O nosso intuito não é esse. RF, para que não sei como é que os irmãos identificam lá fora, é reunião da família, tá? Que é a nossa célula, né? Que era a célula antes. Então, o nosso intuito não é só que você venha bater o seu ponto gospel toda semana, mas o nosso intuito é que você seja um cristão verdadeiro e genuíno nessa terra. Que as pessoas te conheçam por isso. Que as pessoas percebam a diferença. Eu lembro que, é óbvio que eu não estou falando que tem que ser assim hoje, mas eu lembro que antes um crente ele era reconhecido facilmente, pela vestimenta dele. A mulher era fácil reconhecer, não era? A mulher nozona com vestidão lá na canela. Não estou falando que está certo, tá? Saia jeans lá na canela. Não estou falando que está certo. Só estou te falando que eles eram reconhecidos facilmente. E a pergunta é, você é reconhecido facilmente por ser um cristão? E aí eu não estou falando que você tem que pôr a roupa para ser reconhecido, mas o seu comportamento precisa de diferenciar dos demais. Mas a primeira coisa do voto é que ele tinha que se abster de tudo quanto é tipo de vinho ou bebida fermentada. E vinho na Bíblia, um dos significados dele durante várias partes da Bíblia é que ele fala da alegria. E aí como nesse contexto ele tinha que se abster, obviamente o vinho aqui representa algo negativo, porque ele tinha que se abster. Então isso aponta para a alegria do mundo.
A alegria do mundo, nós precisamos de nos abster dela. E aí, quando eu falo alegria do mundo, obviamente, eu estou falando de tudo aquilo que é mundano, que dá prazer. Irmãos, vamos ser sinceros, você acha que uma vida de pecado não dá prazer de certa forma? A questão é que te destrói, o ponto é só esse. Mas de certa forma te dá um prazer. E ter o voto nazireu é se abster disso, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é comportamento mundano, que não condiz com você que é cristão. Mas nós muitas das vezes queremos negociar. É o tal do não tem nada a ver que o Rafael está falando aqui agora. É o nada a ver, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas quem determina se tem a ver ou não é você também. Quem determina se tem ou não é o seu voto. É o Senhor, é a sua consagração. Porque as pessoas fecham os olhos para falar que não tem nada a ver tudo aquilo que elas querem fazer, que elas sabem que desagrada a Deus. E aí ela prefere buscar um conjunto de argumentos para justificar aquilo que ela quer fazer. Obstinação mundana. Quer fazer. E aí você pode mostrar na Bíblia, você pode falar, você pode fazer o que for. Ela vai encontrar uma forma, uma brecha na Bíblia. As pessoas dizem que o bom advogado não é o que conhece a lei, é o que conhece a brecha. Mas o pior crente é o que conhece a brecha na Bíblia, que quer ficar criando brecha na Bíblia, que não existe na verdade, não tem brecha. Mas ele quer ficar criando brecha na Bíblia para fazer o que não pode fazer. Isso quebra o seu voto. E as pessoas criam uma fantasia de Deus. Por favor, não crie fantasias de Deus. Deus é quem Ele é. Ele é o eu sou e pronto. Não existe meio termo. Não adianta você criar o Deus fragmentado, o Deus Frankenstein. As pessoas têm criado o Deus Frankenstein, que é o Deus que eu quero. É o Deus que é totalmente amor, é o Deus que é totalmente isso, é o Deus que faz isso, é o Deus que faz aquilo. Você vai configurando o Deus que você quer. É o Deus Frankenstein. E aí você cria um Deus perfeito para você. Só que isso não é um Deus, isso é um ídolo que você criou. E você está em idolatria. Porque Deus é quem Ele é. As pessoas gostam muito de falar do Deus, do Jesus que é o advogado, mas se esquecem do Jesus que será o juiz. Onde um dia nós enfrentaremos, estaremos de frente com Ele. Ontem eu dei uma palavra aqui para uma pessoa, e essa palavra eu acredito muito que é para você também. E eu queria repetir aquilo que eu falei. Eu falei para a pessoa assim, o Senhor está te mandando você se render. Porque Ele vai começar, se você não se render, Ele vai começar a lutar com você e vai fazer você se render. Talvez isso serve para muitos aqui também. Porque se você pensa que você pode lutar com Deus, você não pode. Se rende logo. Decide. Uma das coisas que eu falei ontem à noite foi, o que você vai fazer com tudo que você está ouvindo aqui hoje? Você vai se render? Ou você vai querer que Deus venha fazer você se render? Porque se Deus tem um propósito muito específico, Ele vai te pegar. Agora, se nada acontecer depois desse acampamento, você simplesmente desviar, continuar a sua vida e seguir, talvez você nem nasceu de novo. Talvez a minha pregação para você não é o que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui, e sim que você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e nascer de novo, porque você acha que você está indo para o céu e você está indo para o inferno. Um dos maiores campos missionários hoje é a igreja. Por muito tempo a igreja foi para fora para buscar as pessoas, mas talvez hoje nós estamos precisando de buscar as pessoas aqui dentro. Porque o fato de você frequentar cultos, o fato de você frequentar RF, não significa nem que você foi salvo. Significa que você é um gospel no meio lá. Você é um bicho que está lá no meio. Você não é ninguém. Mas se Deus tem você, eu nunca esqueci disso, uma pessoa que quis desviar, ela falou para mim, pastor, eu quero sair. Ela foi bem sincera, ela falou para mim, pastor, eu quero sair. Eu falei, mas por quê? Porque eu sinto que a vida que eu tinha no mundo era melhor que a vida que eu tenho hoje. Eu parei e pensei bem. Que eu poderia brigar, eu poderia chorar, eu poderia fazer tanta coisa, mas eu pensei, virei para ela e falei assim, vai, mas se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta o tanto que você vai correr. Ele corre mais que você e Ele vai te pegar. Acabou o assunto. E aí ela pegou, alguns meses depois ela ligou para mim chorando, porque o Senhor pegou ela mesmo. E ela falou que tudo
que eu tinha falado ficava ecoando na cabeça dela o tempo todo. E quanto mais ela tentava ir para o mundo, mais o Senhor começava a pegar ela. E mais o Senhor começava a cercar ela. E eu lembro que eu sigo ela no Instagram, um tempo atrás eu estava vendo, ela estava fazendo missões lá em Moçambique. Eu falei, uau, ela entendeu o propósito. Beleza que naquele tempo ali ela não estava entendendo. Mas quer saber se o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele não deixa você escapar. Agora, se você está conseguindo escapar, talvez seja o momento de você se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que você precisa fazer. Porque o mundo não pode te atrair. As bebidas do mundo não podem te atrair. A segunda coisa aqui também, que ele tinha que se abster, era da uva. É interessante que a alegria do mundo é uma coisa, mas nós estamos falando aqui da uva. A uva aponta também para todo tipo de vida pecaminosa que você pode ter. Mas sabe o que era mais interessante desse texto aqui? É que fala que ele não poderia comer a uva, mas também não poderia comer nada que viesse da uva. Não poderia comer a casca, não poderia comer a semente. Sabe o que isso significa para nós? Não pode comer nem a uva e nem o que vem dela. Existem coisas que não são pecado em si, mas tudo aquilo que se assemelha, que se aproxima, que vem do pecado, isso você também precisa se abster como cristão. Tem pessoa que chega para mim assim, ai pastor, meu Deus do céu, tem uns irmãos que eu vou falar para você, misericórdia. Tem irmão que chega para mim não, né, porque se falar isso para mim dá problema, mas fala para outros irmãos, ai pastor, é porque eu não dou conta, sabe? Lá na minha escola tem tanto menino gatinho que se eu não ficar com pelo menos 10 na semana, eu dou até tremedeira. Tá bom, filha da pomba gira. Que Satanás te tenha. Que Deus tenha pena de você, porque eu não tenho, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você vai para a pessoa, minha irmã, você tem que mudar, não faz isso, sai fora disso, isso é do cão, isso é do Satanás. Ah, pastor, mas beijar na boca não é pecado. Mas se assemelha com o mundo, esse tipo de comportamento. Porque ninguém vai te achar cristão se você está beijando na boca de 10 pessoas, porque isso é algo que os mundanos fazem. Não é questão de ser pecado ou não, é qual que é a aparência. Porque eu duvido muito que alguém vai te considerar cristão se vê todo dia você agarrado em alguém. O que é ser cristão? Deus, eu vou sim, mas Deus, coloca o homem que o Senhor planejou para mim. Eu quero casar com esse cara. Eu quero construir a vida. Beleza, às vezes não vai dar certo. Deus, mas eu quero um destino. Você nunca deveria namorar se você não pensa em casar com essa pessoa. Ainda que você pode namorar e pode dar errado. Pode dar errado? Às vezes tem que terminar? Tem. Mas você tentou com um propósito. O relacionamento cristão é um relacionamento com propósito. O relacionamento que você está namorando só para ficar agarrando é pecado. É errado. E se você não se render, Deus vai fazer você se render. Ou talvez seja o caso de você aceitar Jesus, como eu falei. Porque talvez nem dele você é. Nós precisamos nos abster dessas coisas. Isso tem se tornado tão normal no nosso meio. Isso eu estou falando de beijar, mas tem pessoas que já normalizaram até o sexo antes do casamento. E aonde você está chegando, que tipo de cristão você está sendo? E a minha pregação aqui hoje não é só para que você se arrependa, mas é também algo que Deus está colocando no meu coração, porque Deus vai te pegar também. Porque você precisa parar de pensar só no Jesus advogado, Ele também é juiz e Ele cuida dos filhos. Um bom pai disciplina os filhos. E entenda que, se Ele está falando, se a Bíblia nos ensina a ser bons pais, homens, você acha que Deus não é um bom pai, ainda melhor? E se você acha que Deus nos ensina a disciplinar nossos filhos, você acha que Ele não disciplinaria os seus filhos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoa, eu fico impressionado. Eu sou um cara assim que desde que eu me converti, eu sempre tive medo de fazer algumas coisas erradas. Por mim que fosse, sabe? Aquele negócio assim, eu ficava com receio. Porque eu ficava pensando assim, cara, do jeito que eu sou, se eu fizer alguma coisa errada, Deus me pega, por exemplo. E eu ficava assim, meu Deus do céu. E aí eu olhava aquele filho do Satanás, às vezes, um demônio que tinha lá, fazia errado tudo o tempo todo e não dava nada. Já viu alguém assim? Erra o tempo todo. Mas uma vez que o outro erra, dá problema. É igual aquela história, a menina transa com todo mundo, aquela lá vacilou, errou, caiu, gravidou.
E aí, às vezes, a vida da bagunça, vira um caos, o cara abandona a mulher ainda. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Por que algumas pessoas acontecem, ela erra tanto e não acontece nada? Deixa eu te falar uma coisa, se você erra muito e não acontece nada, a minha pregação para você hoje é que você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus jamais permitiria os seus filhos se lambuzar no pecado. Deus jamais acertar. Você tem que entender que Deus é um bom pastor, nós somos as ovelhas, mas só é ovelha quem nasceu de novo. Não é qualquer um que é ovelha. Entenda que o bom pastor jamais deixa a ovelha lambuzando na lama. Se existe uma pessoa que consegue se lambuzar na lama, talvez nem ovelha é. É bode mesmo. Talvez seja. E você precisa entender isso. Porque nós não podemos nos assemelhar com o mundo. Tudo que nós fazemos que é semelhante ao mundo. E, obviamente, eu não estou falando às vezes de ter uma música mais agitada. Tem pessoa que vai para outro extremo, nada a ver. Aí aquele povo pulando lá ontem, lá aparecendo do mundo. Não. Eu bato muito nessa tecla. Se você se expressava no mundo, se expressa para Deus ainda mais agora. Se entrega ainda mais, se doa ainda mais. Faça o máximo. Às vezes nós precisamos tanto aqui, ó. Eu sempre falo, irmãos, quando um acampamento desse aqui precisa de trabalhadores demais. E uma coisa que eu já falo, vocês adolescentes, nos próximos eventos, me procuram, eu quero que vocês trabalhem. Eu quero pôr esse povo para trabalhar. Sabe por quê? Eu preciso dar destino para vocês. Às vezes eu percebo que os adolescentes querem receber, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tá. Vem, cara. Vamos fazer junto algo, porque se você não se sentir participando disso, você vai perder o propósito, você vai perder o sentido. Deus não te chamou para ficar só sentado aqui ouvindo. Se você está 50 mil anos dentro da igreja, nunca limpou nenhum chão, meu Deus, está errado alguma coisa. Você nunca nem, sei lá, que fala alguma coisa, lavou uma vasilha. Você nunca fez isso, está errado. Vai trabalhar. O Senhor te chamou para trabalhar. Pessoas que não fazem nada vivem reclamando. Mas nós precisamos te dar destino hoje. Faça algo. Servir a igreja faz parte do seu voto também. Se doa totalmente para isso. Terceira coisa, ele não podia cortar o cabelo. Cabelo na Bíblia significa submissão. Você vê que uma das direções de Paulo na Bíblia é que as mulheres não deveriam cortar o cabelo. E aí ele tem um significado muito específico, nós vemos também em outros textos. Ter o cabelo grande significava submissão a Deus. Por isso que o nazireu, quando ele não se submetia, no caso, ele quebrou algumas das regras, ele cortava o cabelo. Porque ele mostrava que, de alguma forma, ele não se submeteu a Deus ali. Isso ficava expresso. Da mesma forma que era muito comum, principalmente as mulheres que se separavam do marido, ou principalmente as prostitutas faziam muito, elas rapavam o cabelo. Porque o fato de ter o cabelo rapado mostrava para todo mundo, eu não estou submissa a ninguém, a nenhum homem. Eu não estou casado. Assim como eu tenho uma aliança, por exemplo, que ela mostra que eu estou submisso à minha esposa, o cabelo grande também, dentro de um relacionamento, mostrava que você era submisso ao seu marido. E as prostitutas, principalmente, rapavam o cabelo para mostrar para todo mundo que, em alguns lugares, algumas regiões, em alguns tempos, tá? Não era sempre assim, rapavam o cabelo para mostrar para todo mundo, eu não estou submissa a ninguém. Então, o não cortar o cabelo aqui fala da nossa submissão a Deus. Que uma das coisas mais terríveis que eu tenho visto no nosso meio, no meio evangélico, principalmente nessas últimas gerações, é que o povo cada vez mais tem sido menos submisso a Deus. E a minha pergunta é, quando você vai trocar de serviço, você pergunta para quem se você pode trocar de serviço? Tem irmão que chega para mim e fala, pastor, eu quero mudar de igreja. Tá, mas você troca assim, sem falar com ninguém, sem orar, sem clamar, sem buscar. Você toma decisões assim tão importantes na sua vida cristã só porque você acha que você tem que ir para lá porque é melhor ou porque Deus mandou você ir para lá. Nós precisamos ter mais a sensibilidade de ser como um exército, que só se move quando Deus mandar. As pessoas trocam de igreja hoje de qualquer forma, e eu nunca impeço ninguém. Nunca impeço e nunca vou impedir. Você sempre vai ver, eu sempre falo uma coisa, quando as pessoas querem trocar de igreja, porque, primeiro, eu não posso definir se é de Deus ou não, porque talvez, às vezes, é uma experiência da pessoa. Eu não posso. Eu sempre falo, o muro é baixo para sair, mas o muro é baixo também para voltar. Sempre que quiser voltar, pode voltar. Mas a pergunta é, por que as pessoas trocam tão facilmente de igreja?
sem se submeter a Deus, sem ouvir se de fato existe um propósito para onde ela está vindo, porque talvez Deus tenha algo muito específico para você fazer ali, e você precisa estar lá. Mas quando você é insubmisso e vai para qualquer lugar, qualquer vento te leva, você se torna um crente inconsistente, e não chega a lugar nenhum na sua vida cristã, porque o tempo todo algum vento te joga para um lado. Se aqui estiver legal, eu estou aqui, mas se aqui estiver legal, eu estou aqui, e nunca Deus te direciona para onde você tem que ir. Quantas vezes você rapa o seu cabelo por causa da sua insubmissão? Você deveria ser submisso a Deus o tempo todo, para tudo que você vai fazer. Pessoas têm um conflitinho lá, brigou com a pessoa lá, discutiu com a pessoa, vou sair dessa igreja. Cara, Deus mandou você sair? Mas não dá certo, esse povo aqui fofoca demais. Meu filho, vai para a empresa grande para você ver o trabalho, na empresa grande lá. O povo é fofoca o tempo todo. Nem por isso você sai da empresa, nem por isso você sai da sua família, nem por isso você sai de vários lugares que você está inserido, porque é por causa de fofoca. Você só sai se Deus falar com você. Porque se você toma as decisões da vida cristã, da sua vida cristã, você é insubmisso a Deus. E você terá um problema com Deus também. Última coisa do voto. Ele não podia tocar em nada, nenhum cadáver. Poderia ser até o pai, poderia ser até a mãe. Ele não poderia ir no velório do pai e da mãe, se ele fosse nazireu. Ele não poderia tocar em nada que era morte. Isso fala para nós que tudo aquilo que é morte, que é mundano, nós também não podemos tocar. E aí nessa hora fica mais claro ainda a ideia do nada a ver. Porque do tanto falar que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, você faz muita coisa que é tocar em morte. E você quebra o seu voto. O tempo todo você pode estar quebrando o seu voto por estar tocando em coisa que é morte. Ainda que, exteriormente, assim como Jesus falou dos sepulcros caiados, que o que era o sepulcro caiado? Era aquele, já viu aqueles, eu acho que é na Argentina que tem, né? Que é muito conhecido, um cemitério muito conhecido, que ele é muito bonito. Ele é todo arrumado por fora, ele é todo desenhado, todo bonito, lindo. Isso é um sepulcro caiado. Por fora ele é muito lindo, mas por dentro tem o quê? Morte. Gente morta. Você pode deixar o quão bonito que você puder, por dentro, morte. O pecado ele pode ser tão bonito quanto puder, mas por dentro, morte. Algumas coisas você pode fazer que você por fora acha que é normal, não tem nada a ver, mas por dentro é morte. Tem coisas que em si só elas não são pecaminosas, mas elas te matam por dentro. Quer uma coisa que tem? Quem é que gosta de série pra caramba? Muito mesmo. Você vira uma série a noite inteira. Vira a noite inteira uma série, se for o caso? Eu conheço pessoas que é viciada. A pessoa quase não move direito. Você fala assim, a pessoa já está tão travada na frente da TV, que você fala assim no computador, você fala com ela demora até para virar. Parece que o corpo dela já acostumou a ficar tão parado numa posição. Mas vamos ser sinceros, às vezes você perde tanto tempo com essas coisas, isso tira às vezes seu desânimo para tanta coisa. É pecaminoso ver uma série? Nunca foi. Depende da série. Se você for ver, tem uma lá que é do Satanás. Como é o nome dela? Aquela. Não, dessa não. Tem uma que é pior. Elite, né? Que é do capiroto lá, que é o Satanás puro, é aquela lá mesmo. Aquela lá é do cão, não veja não. Que lá é do demônio. Então o que acontece? Você pega esse tipo de série, de fato ela é extremamente pecaminosa. Mas deixa eu te falar, o assistir a série em si, se for uma série de boa, é tranquilo, mas às vezes ele mata a sua disposição. Às vezes pode acontecer de você negociar e ir no culto para assistir uma série, por exemplo. Isso é morte. Isso é errado. Em si só não é pecaminoso, mas se está te roubando de Deus, se está te roubando a sua consagração, está roubando o seu tempo de devocional com Deus, isso é morte. E você precisa se abster também. E eu não posso definir aqui aquilo que você precisa se abster. Eu acho que você precisa de olhar para você e ver o que está te matando e se abster. Tem pessoas que precisam sacrificar muita coisa aqui, o Senhor me fala, para ser cristãos. E a minha pergunta é, o quão disposto você está a ir por Jesus? Porque Jesus esteve disposto a entregar tudo por você. A pergunta é o quanto você está disposto a entregar para Ele. Porque todo tanto que você entregar é pouco, comparado com o que Ele fez. Enquanto eu pregava, a minha oração era para que, qual fosse o final? Eu acho que essa é a crise de todo pregador. Quando faz uma palavra. Deus, qual que é o final?
que eu tenho que fazer aqui? E até aqui, há pouco tempo atrás, até então não tinha um final. Falei, se for o caso, eu só termino a minha pregação, vamos almoçar e pronto. Mas o Senhor começou a gerar no meu coração muito forte a necessidade de você ter uma experiência real com Deus aqui. Você sabe por quê? O fato de, há um tempo atrás, alguém ter colocado a mão na sua cabeça e você cair no chão não significa que você teve uma experiência com Deus. O fato de alguém colocar uma mão na sua cabeça e você chorar não significa que você teve uma experiência com Deus. O que vai determinar a sua experiência com Deus é a forma que você vai sair daqui. Não é se você cai, mas sim a forma que você levanta. Não é se você chora, mas qual que é a sua atitude depois de chorar. O que você vai fazer depois determina se a sua experiência foi real. E Deus falava no meu coração que muitos aqui não tiveram ainda uma experiência real transformadora. Que talvez seja a experiência que você vai abandonar tudo hoje. Todo pecado, talvez você vai sacrificar muita coisa hoje que nem vem na sua cabeça, mas o Senhor vai falar com você. E você vai ter que sacrificar. A minha oração aqui hoje, nesse momento, é para que essa capela seja um grande altar de sacrifício a Deus. E eu quero saber o que você está disposto a colocar no altar. O que você vai matar hoje para Jesus? Porque se você não tem nada para matar para Jesus hoje, das duas uma, ou você já chegou no nível de Jesus, você é super santo, espiritual ou talvez você está precisando realmente da experiência com Deus para saber o que você vai matar hoje. Mas alguma coisa você tem para matar hoje. Que alguma coisa está te roubando de Deus. E sabe qual que é o meu grande diagnóstico? Nós fazemos cultos de 15 em 15 dias. Muitos de vocês não estão lá. E por quê? Porque se você tivesse já a revelação do quanto sacrificar, você estava lá o tempo todo. Buscando a Deus, estamos juntos, estamos engajados, vamos romper, vamos crescer. Eu sei que uma hora ou outra você pode ter compromissos, faz parte, principalmente no sábado, você tem vários compromissos. Mas por que essas coisas te roubam, às vezes, do cultuar a Deus? Tem pessoas que eu sei que ficam em casa. Talvez está faltando entregar algo para Deus hoje. E talvez você não consiga entregar. Fica difícil se consagrar quando você não tem um combustível da experiência com Deus para fazer o que precisa ser feito. Então, nesse momento, eu queria fazer algo. Queria que você jogasse todas as suas cadeiras lá para o fundo, lá. Eu queria que, na medida do possível, você se espalhasse o máximo dentro dessa capela. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Pode tirar essas coisas daqui, por favor? Alguém? Algum trabalhador? Deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você espalhasse o máximo das pessoas, pode ficar um pouco quente, né? Calor. Pode espalhar o máximo das pessoas e eu queria nesse momento orar. Nós não queremos forçar nada aqui, irmãos, nada. Mas eu preciso que você tenha uma experiência com Deus. Não estou aqui na expectativa que você vai chorar, que você vai cair, que você vai... Não estou nada disso. Mas eu quero que alguma coisa queime no seu coração, para que você tenha algo para colocar nesse altar. Queria que os trabalhadores se aproximassem ao máximo, estivesse atento para que Deus te desse palavra de conhecimento, estivesse atento para que Deus te desse palavra profética. Enquanto o louvor vai tocar bem baixo, queria que você fechasse seus olhos. Oh, Jesus. Feche seus olhos. Eu
sei que talvez nesse momento você pode estar até cansado para orar mesmo, mas ora aí para que o Senhor renove as suas forças nessa manhã então. Essa é a última palavra, é o último momento que nós teremos aqui na capela. Esse é o momento de você se consagrar a Ele, totalmente. Feche seus olhos e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nesse lugar.